Boa tarde, boa noite, ou bom dia, ou boa madrugada. Não importa o horário que estejam acessando essa videoaula, o importante é estarem acessando e desenvolvendo as atividades que estão sendo propostas. Detalhe, pouquíssimos alunos estão me dando devolutiva das atividades, ok? Então que fique o alerta que essas atividades serão utilizadas como parte do cálculo da nota de vocês da nossa terceira etapa. Então, turma, dando continuidade aí ao nosso capítulo 7, que fala aí sobre triângulo retângulo, um triângulo muito importante aí na matemática. Na videoaula de hoje, nós faremos aí correções de algumas das questões que foram propostas na nossa última videoaula, ok? Então, fiquem bem atentos a isso. Mas antes, eu gostaria aí de reforçar com vocês o que seria aí esse teorema de Pitágoras. Então, turma, o teorema de Pitágoras ele afirma o seguinte: em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Então, vamos só entender. A hipotenusa, como eu já expliquei, é o maior lado do nosso triângulo retângulo, né, que está sendo aqui representado pela letra A, e ela sempre fica oposta ao nosso ângulo reto. Ângulo esse que vai ser o maior ângulo de um triângulo retângulo. E os lados B e C, que formam esse ângulo reto, são chamados de catetos. Se eu pego o quadrado da hipotenusa, esse quadrado da hipotenusa será igual ao quadrado da soma dos catetos, ok? E na nossa videoaula de hoje, nós veremos aí a aplicação na resolução de algumas questões desse nosso tão famoso teorema. Então, simbora aí para as nossas explicações, ok? Então, turma, primeiramente nós temos aí a resolução da segunda questão da página 102, ok? Então, fiquem aí bem atentos à explicação da resolução dessa nossa questão. Então, turma, vamos aí resolver a segunda questão da página 102. Seguinte, a questão fala que uma escada de 10 cúbitos está com seus pés a 6 cúbitos de uma parede. E ele quer saber que distância a escada alcança, ou seja, vamos aqui transformar a situação para a interpretação matemática. Então, temos aqui a escada. Essa escada tem 10 cúbitos. Ela está aqui, ó, vai ser a nossa parede. E ela está em relação a essa parede, ela está aí a 6 cúbitos. Então, temos aqui, galerinha, um triângulo retângulo, certo? E aí, para resolvermos essa charada, vamos aqui atribuir ao valor da parede, a altura aí que ela alcança dessa parede, vamos dizer que é x. Como trata-se de um triângulo retângulo, vamos aplicar aí a ele o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, temos aí o nosso teorema de Pitágoras. E nós sabemos claramente que A é a nossa hipotenusa, B e C são os nossos catetos. Então, turma, nós já sabemos que a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, porque está oposto ao ângulo reto, ângulo esse que também será o maior ângulo de um triângulo retângulo. Então, a nossa hipotenusa aqui vai ser 10. Em relação aos catetos, não tem essa história aí de B vai sempre ser o maior cateto, C vai sempre ser o menor cateto. Isso indifere. Então, vamos dizer que B é x e C é 6. Então, temos aí hipotenusa, temos aí os dois catetos. Então, vamos agora aplicar isso no nosso teorema. Então, 10 ao quadrado será igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado. Fizemos aí a substituição. Próximo passo, como eu já expliquei na nossa videoaula, vamos desenvolver agora os quadrados, as potências. Então, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100, igual a x ao quadrado, que eu ainda não sei, mais 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36.
Temos aí uma equação do segundo grau incompleta em B e C. Então, turma, vamos aí dar uma organizada. Esse nosso 36, que é semelhante ao nosso 100, vai passar aqui para o nosso primeiro membro. E ele vai passar aí para o nosso primeiro membro, realizando a operação inversa que ele realiza no segundo. Se no segundo ele soma, no primeiro ele subtrai. Então, fica 100 menos 36 igual a x ao quadrado. 100 menos 36, nós já sabemos aí que vai ser o quê? 64. 64 vai ser igual a x ao quadrado. Porém, nós não queremos saber o valor de x ao quadrado. Eu não quero saber o valor do quadrado de x. Eu quero saber o valor de x apenas. Então, turma, esse nosso expoente vem para cá realizando a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, raiz quadrada de 64 vai ser igual a x. E aí, galerinha, o nosso x vai ser igual a 8. Ok? E aí, se vocês bem lembrarem, esse rapazinho aqui é um triângulo pitagórico. Lembra que eu expliquei para vocês, né? Triângulo pitagórico é aquele triângulo retângulo que tem hipotenusa igual a 5 e os catetos iguais aí a 3 e 4, respectivamente. Professor, mas aqui nós não temos 5, nós temos 10, justamente porque 5 vezes 2 é 10, 3 vezes 2 é 6 e 4 vezes 2 é 8. Então, nós percebemos aí que trata-se sim de um triângulo pitagórico. Resolvemos aí a nossa segunda questão da página 102, do nosso módulo 3. E aí, turma, dando continuidade, vamos agora para a nossa terceira questão da página 103. Questão essa que pede aí para calcularmos a área dos polígonos. Fiquem atentos. Turma, agora nós vamos aí para o nosso item B da nossa terceira questão da página 103. A terceira questão pede para ser calculado aí a área dos polígonos. Então temos aqui uma figura com 1, 2, 3, 4 lados. Temos aí um quadrilátero. Professor, mas a aula não é sobre triângulo, retângulo? E aí a gente está falando sobre o teorema de Pitágoras nas nossas aulas. O que tem a ver aí a área da imagem? Turma, seguinte. Se você bem analisar aqui, ó, se você fizer isso aqui, a gente consegue aí a formação de duas imagens, ok? Temos aí um retângulo e temos um triângulo, que olha a coincidência, ou não, né? É um triângulo retângulo. Então vamos aqui ver as medidas. O quadrilátero tem apenas 3 medidas aí sendo mostradas na nossa imagem. Temos 13 centímetros, 17 centímetros e 5 centímetros. Turma, agora vamos pensar um pouquinho. Se aqui, depois que eu fiz esse tracejado, nós temos um retângulo, então aqui também vai ser 5 centímetros. Se o total tem 17, aqui nós teremos 12 centímetros, porque 12 mais 5 é igual a 17. Aqui eu não sei, vou chamar de x, e aqui eu também vou chamar de x, porque nós vimos aí que no retângulo os lados opostos são iguais. Galerinha, isso aqui já nos remete a alguma coisa. Nós temos aí um triângulo retângulo. Calculando a medida de x, nós podemos determinar aí a área da imagem, certo? Que está sendo formada por um triângulo retângulo e um retângulo. Então, bora lá, galera. Primeiro, aqui no nosso triângulo retângulo, nós vamos aí determinar quem é a nossa hipotenusa e quem são os nossos catetos. Lembrando que os catetos sempre serão os dois lados do triângulo retângulo que formam aí o ângulo reto. Então, A, que é a nossa hipotenusa, vai ser 13. B, eu vou chamar de x. E C, eu vou chamar de 12. Então, já determinamos aí. Agora vamos para o teorema de Pitágoras. 13 ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, será igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Turma, 13 ao quadrado
é 13 vezes 13, ou seja, 169, igual a x ao quadrado, mais 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144. Assim como na nossa questão anterior, nós já sabemos o que vai acontecer com esse 144. Ele vem para antes da igualdade, só que realizando a nossa operação inversa. Então fica 169 menos 144 igual a x ao quadrado. 169 menos 144 é 25, que é igual a x ao quadrado. Porém, nós já sabemos que o que queremos é o valor de x e não o valor do quadrado de x. E nós já sabemos que essa potência vem para o outro membro realizando a operação inversa, que é a raiz. Como é um expoente 2, ela se transforma numa raiz quadrada. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 25. X vai ser igual a 5 centímetros. Ah, professor, a questão morre aí? Não, lembra que na terceira questão ele quer a área. Então, vamos aí observar como fica agora o cálculo da área da nossa imagem. Pois bem, turma, dando aí continuidade na nossa terceira questão do nosso item B, olha só, turma, se vocês observaram, como eu falei no começo da imagem, isso aqui é um quadrilátero, mais especificamente um trapézio. Olha só, é um trapézio retângulo. E aí, turma, a fórmula para calcular a área de um trapézio é a seguinte, ó. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, olha só, a nossa base maior tem 17 centímetros. Então, fica assim, ó. 17 mais a nossa base menor tem 5 centímetros. 5 vezes a nossa altura, que foi calculada aqui por meio do Teorema de Pitágoras, por conta desse nosso triângulo retângulo aqui. Então, fica vezes 5. Todo mundo aí dividido por 2. E aí, galera? 17 mais 5 é 22. Ok? 22 vezes 5 dividido por 2. E aí, turminha? 22 é múltiplo de 2, então aqui a gente já pode dar uma simplificada. 22 dividido por 2 dá 11. E 11 vezes 5 é igual a 55 centímetros quadrados, ok? Então, turminha, essa é a resolução do item B da nossa terceira questão da página 103. Lembrando que agora falta vocês resolverem aí o nosso item A da terceira. Logicamente que o papai não vai dar resposta de tudo. Corre lá, quem ainda não fez. Para finalizarmos, galera, a videoaula de hoje, que está sendo basicamente uma revisão, mostrando a aplicação do Teorema de Pitágoras na resolução de algumas questões, vamos aí para a quarta questão, na qual pede para calcular aí a diagonal de cada quadrado que está sendo representado aí nos nossos 4 itens. Fiquem atentos. Turma, agora vamos aí para o item A da quarta questão, que pede aí para ser calculado a diagonal dos quadrados que a questão apresenta. Então, primeiro, o que é diagonal? É um segmento de reta que une um vértice ao seu vértice oposto. No caso dos quadriláteros, o grupo que o quadrado aí se encaixa, nós podemos traçar até 2 diagonais. Mas aqui na nossa questão, basta calcularmos aí o valor de uma apenas. Então, turma, se vocês perceberem, quando é traçado aí a diagonal de um quadrado, nós dividimos esse quadrado em 2 triângulos retângulos, onde os catetos são iguais. Ok? Então, a nossa diagonal, a diagonal do nosso quadrado, passa a ser aí a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Então, se o lado desse nosso quadrado tem 4 centímetros, nós vamos fazer o seguinte: d ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, será igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado.
Tranquilos? Então, d ao quadrado vai ser igual a 16 mais 16. Diagonal ao quadrado será igual a 32. Isso significa dizer que a nossa diagonal vai ser igual a raiz quadrada de 32. Ah, professor, tá certo dessa forma? Até tá, turma, mas não tá muito preciso. Então, quanto mais exato, quanto mais simples a resposta estiver, mais correto ela se torna. Então, o que é que faremos aqui com esse 32? Vamos fatorá-lo, vamos decompor esse 32 em números primos. Então, 32 é par, começamos aí pelo número primo 2. 32 dividido por 2 vai ser igual a 16, que é a metade. 16 dividido por 2 vai ser 8, que é a metade. 2 dividido por 2 vai ser 4, que é a metade. 4 dividido por 2 é 2, que é a metade. 2 dividido por 2 é o... Muito bem. Então, olha só, turma. Como trata-se de uma raiz quadrada, eu vou agrupar aqui os números primos que eu utilizei na minha decomposição de 2 em 2. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado. Aqui eu tenho 2 ao quadrado. E esse 2 ficou sozinho. Então, voltando para cá, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Porque esse 2 aqui, a gente observa que ele ficou sozinho. E aí, galera, potenciação e radiciação são operações inversas. Então, quando elas estão numa mesma expressão, elas vão se anular. Como assim, professor? Porque o índice de uma raiz quadrada é 2. Então, o 2 expoente anula-se com o índice do radical. Quem teve o seu expoente anulado vai para fora da raiz. Então, fica 2 vezes 2 vezes aí raiz de 2. Galerinha, 2 vezes 2 é igual a 4 raiz de 2 centímetros. Professor, eu acho que eu já vi esse 4 aí em algum lugar já, galera, ó, do lado aqui do nosso quadrado. Porque existe uma fórmula, certo? Que foi aí encontrada por conta do Teorema de Pitágoras. Que fórmula é essa? Diagonal de um quadrado qualquer é igual a lado vezes a raiz de 2. Lado, que lado é esse? Lado do nosso quadrado. Ó, como vocês observam aqui, não é coincidência, é pura ciência. Então, ó, o resultado que nós encontramos é da nossa diagonal, 4 raiz de 2. Ó, qual é a fórmula aqui? Diagonal de um quadrado, lado, raiz de 2. Então, galerinha, agora é só correr para o abraço e finalizar a atividade que, por muitos, ainda não foi finalizada. E aí, turma, chegamos ao final dessa nossa aula de revisão, mais uma vez frisando aos alunos que não estão desenvolvendo essas atividades. Elas vão ser utilizadas como cálculo da média de vocês. Então, fiquem espertos. Forte abraço e até a próxima.